Amigos da Jornada Evangelizadora, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje trataremos um pouco da história da cultura da brincadeira. Brincar é coisa séria. Os registros da nossa história retratam um pouco dessa visão da brincadeira sob o olhar do adulto e não das crianças. Vamos analisar primeiramente as tradições greco-romanas. Nesta época, o jogo era visto como recreação e aparência, como relaxamento necessário às atividades que exigiam esforços físicos, intelectuais e escolares. Nessas tradições, essa cultura da brincadeira ainda registrava como um aspecto de recreação, relaxamento, portanto, um momento de descanso, de lazer necessário ao indivíduo. Em outra tradição, chegando à Idade Média, o jogo foi considerado não sério por sua associação aos jogos de azar, cujas origens são ritos de previsão do futuro, onde as pessoas que trabalhavam nesse aspecto viam o futuro e muitas vezes de forma mistificada, de forma não útil no processo, e eram tidos como jogos de azar. Por isso, neste momento, foi o grande caos dos jogos e da brincadeira. Agora, olhando este quadro que se apresenta no momento, vamos olhar com detalhe e ver o que conseguimos enxergar neste quadro. Esse quadro chama-se Jogos Infantis. É uma obra do pintor Peter Bruegel, o Velho. Nele está apresentada a característica principal do pintor. Ele pintava miniaturas e ele conseguiu agregar nesta tela em torno de 200 figuras humanas. Representa um grande número de jogos e atividades lúdicas e data do século XVI. Muitos deles ainda são utilizados até hoje, como podemos identificar nesta obra. Após a análise do quadro, onde fizemos algumas reflexões e identificamos algumas brincadeiras, nós vamos entender que durante muito tempo, especificamente entre os séculos XIV e XVI, as brincadeiras eram permitidas às crianças até 6 anos de idade. Aos 7, ela já abandonava os trajes infantis para iniciarem em atividades de educação, o que era responsabilidade dos adultos. E aí a gente pode ver que o quadro ele representa figuras de crianças, mas todas elas vestidas como adultos. Era a cultura do mini adulto. Dentro dessa mesma época medieval, nós tivemos um momento do cristianismo medieval. A recreação deve ser proibida em todas as formas. As crianças deverão aprender que a recreação afastará de Deus o eterno bem, seu coração e mente, e fará, se não mal, a sua vida espiritual. Ao analisarmos a reflexão deste educador alemão, a gente percebe o quanto foi difícil nesta época, onde a religião interviu no processo da cultura do jogo e da brincadeira. Ela fazia mal à vida espiritual, ela distanciava o ser da divindade. E neste processo, chama-nos a atenção um personagem específico, Santo Agostinho. Tão partícipe no Livro dos Espíritos e na codificação, ele entra em conflito. Senhor, não era a memória ou a inteligência que me faltava, pois me dotastes como suficiente para aquela idade. Mas gostaria de jogar, e aqueles que me castigavam prosseguiram de modo idêntico.
chama atenção, ele gostaria de jogar. Ele lembra do seu passado, infância, e se culpa por gostar de jogar. E seguindo adiante, com a fala de Santo Agostinho, um juiz reto aprovaria os castigos que me dava, por eu, em pequeno, jogar a bola e o jogo ser um obstáculo ao meu aproveitamento nos estudos, com os quais eu havia de jogar menos inocentemente quando chegasse ao homem. Que dificuldade uma criança sentir-se culpada por jogar bola, por divertir-se, por estar em contato com o lazer, com o relaxamento. Já imaginou nós, no dia de hoje, sendo culpados por jogarmos bola, por brincarmos de amarelinha, como distração aos estudos e não como acréscimo, como aquele momento de distanciar-se do compromisso mental e a desanuviar a nossa mente, podendo divertir-se, atingir o prazer com o jogo e com a brincadeira. Seguindo adiante na história, nós vamos chegar ao romantismo. É dentro do romantismo que o jogo aparece como conduta típica e espontânea da criança e considera o jogar como forma de expressão. Que bom que conseguimos voltar à forma do brincar sendo entendida como a expressão da criança, onde ela poderia mostrar o que era, as suas necessidades, os seus anseios, desejos, onde ela poderia apresentar a sua alegria, a sua espontaneidade, brincando, jogando, divertindo-se. Chegamos agora à contemporaneidade no século passado, século XX. É até engraçado a gente falar século passado, né? Estamos no século XXI, parece tão distante, mas não tão distante assim. Nós vamos analisar a obra, duas obras na realidade, de um pintor brasileiro pernambucano, Militão Lisboa. Ele natural de Caruaru. Um detalhe na vida desse pintor, artista, poeta, artesão, aos 7 anos de idade, ele fica surdo proveniente de uma meningite. A partir dessa surdez, enquanto criança, ele aprimora os seus outros sentidos. E demonstra na sua pintura uma alegria, um colorido que vocês vão ver agora em duas pinturas. A primeira delas, chamada Recreio. Analisem o colorido. Tem criança subindo em árvore, criança colhendo frutas, empinando pipa, arraia, o que a regionalidade vai nos afirmar, o cavalinho, o balanço preso nos galhos da árvore, a conversa, o aro, o jogo de bola. Percebam como essas cores representam a nossa infância, a nossa juventude, um colorido especial. No outro quadro, denominado Brinquedo e Brincadeiras, Militão nos apresenta mais outras atividades infantis e juvenis. A escorregadeira, no canto direito, o cavalo de pau, a amarelinha logo mais abaixo, pular corda. Inclusive, se vocês perceberem no canto esquerdo inferior, neste quadro já contempla a inclusão. E vamos vendo as crianças se divertindo, o peão na mão de um garoto. É a nossa comunidade, a nossa realidade, é o nosso Brasil brincante. Ele retrata através das cores e da alegria do seu quadro o que é o jogo e o que é a brincadeira na nossa vida atual. É esse resgate que precisamos trazer para a nossa história atual. Lembrar que as nossas crianças e os nossos jovens
convivem conosco e precisam dessa atividade. E um detalhe, não basta as crianças e os jovens brincarem. É preciso que brinquemos juntos. Vamos nós brincar com as nossas crianças e os nossos jovens. Vamos nos relembrar do ser brincante que somos todos. E vamos colaborar neste retorno da cultura da brincadeira. Vamos resgatar essa essência que está em nós, crianças e jovens, contidos na essência, no espírito que somos. Vamos resgatar essa alegria, essa diversidade da cultura da brincadeira que está em nosso país, que está dentro de nós, em cada região, em cada estado. Mais à frente, trataremos especificamente desta cultura da brincadeira na sua regionalização. Portanto, no próximo vídeo, trataremos um pouco disso. Mas para encerrar a nossa fala, nosso vídeo de hoje, nós vamos trazer um texto do nosso documento orientador, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 2016, o qual estiveram presentes todas as regiões do Brasil, todos os estados, representados pelos seus setores de infância e juventude. O brincar e a capacidade de imaginar e de fazer de conta são aspectos marcantes da infância que auxiliam na construção e reconstrução de uma consciência da realidade, estimulando a descoberta de si mesmo e das possibilidades de relação com o outro e com o mundo. Vamos retomar o brincar, estimulando a capacidade de imaginação, do fazer de conta. Quem é da época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília tinha o seu baú, onde dali ela retirava toda a sua imaginação. Vamos resgatar isso nos nossos pequenos e nos nossos jovens. Vamos auxiliá-los nessa construção e reconstrução desta consciência da realidade. Vamos estimular a descoberta de si mesmo, o que ele é, onde está e o que está fazendo aqui, e ampliar as relações deste ser consigo mesmo e com o próximo. A brincadeira resgata a relação interpessoal, resgata a possibilidade de estarmos juntos, vivenciando algo, compartilhando, dividindo. Possamos nós, evangelizadores, família, fazermos isso dentro da nossa casa espírita ou no lar familiar. Estaremos juntos nesse aprendizado e juntos vamos cuidar da nossa cultura, pois brincar é coisa séria. Curta, compartilhe, se inscreva.